Bom, agora a gente vai para uma parte que eu considero muito de extrema importância nessa no estudo, né, da função exponencial. E uma coisa que eu quero falar: todo e qualquer tipo de crescimento populacional, morte, crescimento de bactéria, propágio de algum vírus, de alguma doença, qualquer coisa assim, em um dado momento, em um certo momento, esse crescimento vai ser descrito, né, por uma função exponencial, vai ser descrito por uma curva exponencial, tá? Então, eu vejo bastante aluno às vezes perguntar, né? Ah, mas por que a gente tem que estudar a função exponencial? Essas coisas que todo professor de matemática escuta. Bom, filho, a gente estuda essas coisas justamente pra gente conseguir lidar mais fácil com momentos que nem esse que a gente tá passando, né? Que não é o momento que a gente queria. Acredito que não é o momento que ninguém queria ficar preso dentro de casa, sem poder ir pra escola, sem poder ir pra faculdade, sem poder trabalhar, sem poder fazer as coisas que você faz no seu dia a dia, né? Eu creio que ninguém queria estar passando por isso. Mas não é opção, não é escolha de ninguém, né? Tem que ser assim. E aí, quando a gente estuda não só função exponencial, mas matemática em si no geral, a gente consegue lidar com as situações da nossa vida mais fácil, né? E um exemplo disso é pandemia, ou não só a do coronavírus, né, precisamente, mas qualquer outra, né, todas as outras epidemias que teve, que todo mundo já ficou sabendo, né, que ficam falando aí que a cada 100 anos acontece uma epidemia, H1N1, a SARS, todas aquelas coisas, peste negra, tudo aquilo são vírus, né? São doenças que em um determinado momento é descrito por uma função exponencial, uma curva exponencial. Então é para isso que a gente estuda essas coisas, né? Para quando tudo isso tem uma aplicação na nossa vida. Embora às vezes na escola você esteja vendo lá no seu livro uma função lá, sei lá, f de x igual a 2 elevado a x. Aí você se pergunta, quando que eu vou usar isso na minha vida? Você em si pode não usar isso na sua vida diretamente, né? Tem gente que pergunta, eu não vou ir na padaria e pedir lá o pão em fórmula de Bhaskara. É óbvio que você não vai fazer isso, né? Ninguém é idiota para ir na padaria e fazer isso. É óbvio que você não vai fazer isso. Mas em algum dado momento da sua vida, se você não usar diretamente esse conhecimento, você vai estar usando indiretamente. Não necessariamente você, mas outras pessoas vão estar usando esse conhecimento para a sua segurança, que é o que está acontecendo agora, né? A gente estuda as funções exponenciais, depois eu vou mostrar alguns exemplos aí do lado. A gente vai ver como que a função exponencial é aplicada na prática, né? E principalmente agora com o coronavírus. Então é o assunto desse vídeo, né? O crescimento exponencial e o coronavírus. A gente vai lembrar aqui lá daquela ideiazinha central que a gente teve no começo, né? Ó, suponha aqui que lá no começo do vírus, num dia, tá vendo? Ó, tivemos 2 infectados. Então a gente vai ter 2 elevado a 1, sendo 1 a quantidade de dias, tá? No segundo dia a gente vai ter 4 infectados. Isso vai ser representado por 2 elevado a 2, sendo esse aqui o número de pessoas, o número de dias, tá? E a base sempre é fixa. Depois, no terceiro dia, a gente vai ter 8 infectados, que vai ser 2 elevado a 3, representando o terceiro dia, e assim por diante. Aí, se você for observar, ó, se você olhar assim, no quarto dia teve só 16 pessoas, é pouquinho, né? 4 dias ter só 16, pouco. Sim, mas olha o 10º dia, ó, se olhar o 10º dia já vai ter 1024, que vai ser representado por 2 elevado a 10. Aí tem muita gente que tem dúvida de como fazer isso 2 elevado a 10, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em vez de você ficar fazendo isso de cabeça para tentar pagar de bonzão, escreve assim, ó, que fica mais fácil e evita de você errar. Pega aqui de 2 em 2, ó, 2 vezes 2, 4. Aí, 2 vezes 2, 4. Não esquece de que vai ter que multiplicar tudo isso de novo. Aí, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Aí, junta de novo. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. E o 4 ali eu abaixo que não tem ninguém para multiplicar ele. Aí eu vou fazer 16 vezes 16, 254. Trago 4 para cá. 256, né? 256 vezes 4,
1024, tá? Isso aqui é um jeito mais rápido, assim, de você fazer, em vez de ficar tentando fazer de cabeça e pagar de bonzão e depois errar, porque tem muito aluno que faz isso. Depois, aqui, ó, se você for observar, com 30 dias já vai ter mais de 1 bilhão de casos, certo? Então a gente consegue ver que de fato é uma coisa tenebrosa isso, né? Até. É bem assustador você ver isso, você vê lá 1 bilhão de casos. É claro que na prática não é assim, tipo, tudo absolutamente matemático, porque você leva em consideração várias coisas, né? Aí tem o corpo das pessoas, que não significa que todo mundo que entrar em contato com alguém que esteja contaminado vá ser contaminado. Não significa que todo mundo que for contaminado vai morrer e tá. Tem muitas coisas por trás também. Mas você olha esses números, você se assusta, né? E aí a gente vem aqui, ó, pro crescimento exponencial de fato. Então eu fiz aqui um esqueminha só pra gente conseguir entender mesmo o que acontece com o crescimento não só do coronavírus, mas de qualquer outra doença infecciosa, qualquer doença assim, qualquer doença consegue em um determinado momento, a gente vai ver que não vai ser sempre, né, que vai ser uma função exponencial, não vai ser o domínio inteiro, né, que vai ser a função exponencial. Mas em um dado momento vai ser, tá? Então, ó, eu vou chamar aqui de ND o número de casos em um determinado dia, tá? ND é o número de casos em um determinado dia. Aí vamos lá. Se cada infectado está em média exposto a X pessoas em um dado dia, né? Ou seja, sei lá, uma pessoa, você saiu, foi no mercado, né? Cada infectado está em média exposto a X pessoas. Você saiu no mercado, você está exposto, né? A uma pessoa que esteja possivelmente infectada. Ou ainda até mesmo se você estiver infectado, né? Você está expondo outras pessoas. E cada uma dessas pessoas tem uma probabilidade P de ser contagiada, né? Que vai ser os novos infectados. Então, o número de casos vai ser dado por essa expressão aqui, ó. A variação do número de casos, né? É igual a X, que é a quantidade de pessoas em um dado dia, P, que é a probabilidade de contágio, e o número de casos em um determinado dia. Por que tem esse P ali? Porque não significa que quando você estiver exposto a uma pessoa que tenha o coronavírus, você vai pegar, né? Você pode, por exemplo, apertar a mão de uma pessoa com coronavírus e você depois lavar a mão, ou não passar no olho, não passar na boca, não passar no nariz, não enfiar o dedo no nariz e cheirar, a probabilidade de você pegar não é tão grande. Já se você não fizer isso, já é um pouco maior, né? Por isso que tem essa probabilidade envolvida ali, porque não é que nem aqui, né, que nem aqui do lado, que todas as pessoas vão pegar, todo mundo ficar exposto ao vírus vai pegar. Não é assim. Então tem uma certa probabilidade de você pegar ou não, tá? E aí, ó, eu vou fazer aqui como sendo o número de casos em determinado dia, só que aí no dia seguinte, né? Então no dia seguinte vai ser a quantidade de casos em determinado dia mais a variação de casos do dia anterior, né? Aí eu vou lá, ó, o número de casos no dia seguinte vai ser o número de casos em no determinado dia, né? No caso, o dia posterior, né? Mais a variação dos casos, que é dada pela fórmula x vezes p vezes nd. Então eu substituí ali, ó, x vezes p vezes nd. E aí, o que eu fiz? Botei o nd em evidência. Quando eu coloco o nd em evidência, né? Como desse lado aqui, ó, não tem nada, eu completo com 1. E aí, x vezes p, e o nd ali eu dividi por nd, deu 1, sumiu. Tá? Com isso a gente consegue ver que, de fato, isso é uma exponencial. Né? Ó, a gente vê que esse número aqui vai ser maior do que 1. Obviamente, porque aqui já é 1, então com certeza vai ser maior que 1. E aí eu fiz aqui o gráfico, ó, pra gente ver. Então, suponha que aqui eu tenho um K quantidades, né? Aí eu tenho aqui a minha função que vai subindo. Só que aí o que acontece? Vai chegar em um determinado momento aonde vai
parar vai diminuir, né? Não vai parar, mas vai diminuir a quantidade de casos. E aí, nesse ponto, aonde tem essa diminuição de casos e ela para de ser uma exponencial e muda o comportamento do gráfico, a gente chama este ponto de inflexão. Tá vendo, ó? Inflexão. Que é onde ele muda, né? Ó, tava subindo, aí ele mudou. Ele começou a ficar no sentido negativo, né? Começou a decrescer ali, tá? E aí, ele começa, né, a diminuir os casos, a estabilizar, até que chega num ponto aqui, ó, que ele estabiliza. E depois ele vai começar a decrescer, tá? Aí a gente pode dizer que esse ponto de inflexão ali, ó, ele é a variação, o ponto de inflexão, né, ele é dado quando os casos do dia seguinte, né, com o dia anterior seja igual. Ou pela razão disso, né, ó, quando os casos do dia anterior for igual aos casos de hoje, né, que quando você divide, obviamente dá 1. Uma coisa dividida por ela mesma, uma coisa igual dividida, sempre dá 1, tá? E com isso também a gente consegue entender as coisas que estão acontecendo, né? E as medidas que estão sendo tomadas. Se a gente fala ali, ó, que se cada infectado está em média exposto a X pessoas, como é que a gente faz para diminuir a quantidade X de pessoas, né, que estão sendo expostas? É exatamente o isolamento social, né? A gente ficando em casa, só saindo quando tiver alguma necessidade muito urgente para fazer. Embora é uma coisa muito ruim, né, para a economia do país e para a economia de qualquer coisa, é bom ao mesmo tempo para que não tenha muitos e muitos casos e nem muitas mortes, né? E é bom a gente estudar isso e ver isso para você não sair acreditando em absolutamente tudo que passa na televisão ou tudo que a sua tia do WhatsApp te manda e você vai lá e acredita. As coisas, elas são feitas assim, ó. Hoje em dia, agora tem muita gente aí falando para não acreditar na ciência, porque ciência é isso, porque ciência é aquilo. Meu, na boa, é o que eu costumo falar. Matemática é a matéria mais importante. Matemática não é filosofia, não é sociologia, não é um bagulho que você vai lá e discute opiniãozinha. Não, não tem essa de discutir opiniãozinha. O negócio é assim, ó, você chega lá, você prova que é e ponto. Você vai lá, o negócio, ó, é igual você fazer conta. Você vê aqui, ó, que 4 vezes 4 é 16. Não tem como a gente discutir, mas 4 vezes 4, será que não é 15? Será que não é 15,99? Não, filho, 4 vezes 4 é 16. Matemática é assim, não tem opinião. Então é por isso que é uma matéria ainda que eu gosto muito por causa disso. Porque não tem ninguém para dar opinião. Ela é assim e pronto, sustenta por si só, tá? Então, é bom a gente estudar essas coisas, né? Tanto essas funções e a gente comparar elas com a nossa realidade, não só a função, mas como qualquer assunto da matemática, porque muita gente pensa que aquilo ali é só um bagulho que você vai ver no ensino médio e não vai ver nunca mais na sua vida, mas não é bem assim, tá claro? Então, Brasil, foi isso. Esse vídeo foi só pra gente falar sobre crescimento exponencial, para entender o crescimento exponencial e como que a função exponencial entra, né, nesse meio do coronavírus.